Análises de jogos, palpites, comentando jogos, jornalista esportivo. Está no ar o canal Analisando os Jogos da rodada com William Guimarães. Inscreva-se e compartilhe. Fala galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada, semana com ida das semifinais da Champions League, semana com rodada da Libertadores, semana com rodada da Copa Sul-Americana. Vamos falar desses jogos e deixar os palpites. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos começar falando da Champions League, vamos começar falando de PSG e Bayern de Munique. O PSG nas quartas de final da Champions League eliminou o Liverpool, já o Bayern de Munique por sua vez eliminou o Real Madrid. O PSG tenta chegar na final da Champions pela segunda edição consecutiva. Já o Bayern de Munique tenta voltar à final da competição após 6 anos. A última vez que o Bayern de Munique esteve na final da Champions League foi em 2020. O Bayern de Munique vem para essa partida 19 jogos sem saber como a derrota na temporada. Vem de 9 vitórias seguidas. Vem de mais 16 jogos sem saber como a derrota jogando fora de casa. E vem de mais 5 vitórias seguidas jogando como visitante. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Bayern de Munique chegou com aquela moral pela longa invencibilidade, chegou com aquela moral de ser considerado o time que joga o melhor futebol na Europa, mas dentro de Paris acredito que o PSG vai tratar como um jogo de eliminatória e vai sair com a vantagem no primeiro confronto. Eu vou de 2-1 PSG. Hoje doei que Kvaratskhelia para o PSG e para o Bayern de Munique gol de Harry Kane. Agora vamos falar de Atlético de Madrid e Arsenal. O Atlético de Madrid nas quartas de final da Champions League eliminou o Barcelona. Já o Arsenal, por sua vez, eliminou o Sporting. O Atlético de Madrid tenta voltar a uma final de Champions League após 10 anos. A última vez que o Atlético de Madrid esteve na final da competição foi em 2016. Já o Arsenal tenta chegar numa final após 20 anos. A última vez que o Arsenal esteve na final da Champions League foi em 2006. O Arsenal que vem para essa partida invicto na atual edição do torneio. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Os dois times chegam com aquela moral após terem voltado a vencer no fim de semana por suas ligas nacionais. Acredito que vai ser um jogo disputado, jogo para empate. Eu vou de 2-2. 2 gols de Julián Álvares para o Atlético de Madrid e para o Arsenal gol de Gyökeres e Gabriel Martinelli. Agora vamos falar da Libertadores, vamos começar falando de Cruzeiro e Boca Juniors. O Cruzeiro no seu último jogo na Libertadores perdeu de 2-1 da Universidade Católica jogando em casa. Já o Boca Juniors venceu por 3-0 o Barcelona de Guayaquil jogando em casa. O Cruzeiro até agora em 2 jogos na Libertadores teve uma vitória e uma derrota. Já o Boca Juniors está com 100% de aproveitamento. Em 2 jogos até agora na Libertadores teve 2 vitórias. O Cruzeiro vem para essa partida 3 jogos sem saber como a derrota na temporada. Já o Boca Juniors vem de 14 jogos sem saber como a derrota na temporada. Vem de 3 vitórias seguidas e vem de mais 4 vitórias seguidas jogando fora de casa. Lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Boca Juniors tem aquela vantagem de ter tido o fim de semana para descansar e treinar, mas dentro do Mineirão acredito que o Cruzeiro vai fazer o valeu fator mando de campo e sairá com os 3 pontos. Eu vou de 1-0 Cruzeiro, gol de Caio Jorge. Agora vamos falar de Mirassol e Always Red. O Mirassol no seu último jogo na Libertadores perdeu de 2-0 da LDU jogando fora de casa. Já o Always Red perdeu de 1-0 do Lanús também jogando fora de casa. O Mirassol até agora em 2 jogos na Libertadores teve uma vitória e uma derrota. Já o Always Red até agora em 2 jogos na Libertadores teve 2 derrotas. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Com todo respeito ao Always Red, mas se o Always Red não somou sequer 1 ponto em 2 jogos na competição, é um jogo que o Mirassol jogando dentro de casa tem mais do que obrigação de sair com a vitória. Eu vou de 2-0 Mirassol, 2 gols de Tiquinho Soares. Agora vamos falar de Estudiantes e Flamengo. O Estudiantes no seu último jogo na Libertadores venceu por 2-1 Cusco jogando em casa. Já o Flamengo venceu por 4-1 Independiente Medellín também jogando em casa. O Estudiantes até agora em 2 jogos na Libertadores teve uma vitória e um empate. Já o Flamengo em 2 jogos na Libertadores até agora teve 2 vitórias. Tenta manter o 100% de aproveitamento. O Estudiantes vem para essa partida 5 jogos sem saber como a derrota na temporada. Vem de mais 4 jogos sem saber como a derrota jogando em casa. Já o Flamengo vem de 7 vitórias consecutivas na temporada, vem de mais 3 vitórias consecutivas jogando como visitante. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Flamengo vem numa excelente sequência de vitórias, vem apresentando um bom futebol, mas esse é aquele tipo do jogo que eu não me surpreenderia se o Estudiantes aprontasse e vencesse. Eu vou de Estudiantes para essa partida, 2-1.
2 gols de Thiago Palácio pro Estudiantes e pro Flamengo gol de Léo Ortiz. Agora vamos falar de Cerro Porteño e Palmeiras. O Cerro Porteño no seu último jogo na Libertadores venceu por 1-0 o Júnior Barranquilla jogando em casa. Já o Palmeiras, por sua vez, venceu por 2-1 o Sport Cristal também jogando em casa. O Cerro Porteño até agora em 2 jogos na Libertadores teve uma derrota e uma vitória. Já o Palmeiras até agora em 2 jogos na Libertadores teve um empate e uma vitória. O Palmeiras vem para essa partida 11 jogos sem saber qual é uma derrota na temporada. Vem de 4 vitórias seguidas e vem de mais 5 jogos sem saber qual é uma derrota jogando fora de casa. Já o Cerro Porteño vem de 3 jogos sem saber qual é uma derrota na temporada e vem para essa partida tentando quebrar um tabu. O Cerro Porteño nunca venceu o Palmeiras no Paraguai em jogos de Libertadores. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Com todo respeito ao Cerro Porteño, mas se fosse para fazer uma projeção para esse Cerro Porteño e Palmeiras, acredito que vai ser aquela velha lógica dos últimos jogos entre os dois times da Libertadores, que é o Cerro Porteño jogando como nunca e perdendo como sempre. Eu vou de 3-0 Palmeiras. Gols de Flaco Lopes, Sousa e Gustavo Gomes. Agora vamos falar de Bolívar e Fluminense. O Bolívar no seu último jogo na Libertadores empatou em 1 contra o Deportivo Laguaira jogando em casa. Já o Fluminense perdeu de 2-1 no Independente Rivadavia também jogando em casa. Os dois times tentam sua primeira vitória na Libertadores. Tanto o Bolívar quanto o Fluminense até agora em 2 jogos tiveram um empate e uma derrota. O Fluminense vem para essa partida 3 jogos sem saber qual é uma derrota na temporada. Vem de mais 4 jogos sem saber qual é uma derrota jogando como visitante. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Jogo de caráter decisivo para as duas equipes, mas pelo fator altitude de La Paz vejo o Bolívar favorito. Eu vou de 1-0 Bolívar, gol de Cauteruccio. Agora vamos falar de Corinthians e Peñarol. O Corinthians no seu último jogo na Libertadores venceu por 2-0 Santa Fé jogando em casa. Já o Peñarol perdeu de 2-1 do Platense também jogando em casa. O Corinthians tenta uma vitória para manter o 100% de aproveitamento na Libertadores. Até agora em 2 jogos na competição teve 2 vitórias. Já o Peñarol tenta sua primeira vitória. Em 2 jogos até agora teve um empate e uma derrota. O Corinthians vem para essa partida 6 jogos sem saber qual é uma derrota na temporada. Vem de mais 3 jogos sem saber qual é uma derrota jogando em casa. Já o Peñarol vem de 5 jogos sem saber o que é vencer na temporada. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Na teoria o Corinthians chega no momento melhor e é o favorito do confronto, isso é inegável. Mas analisando que o Peñarol vem em um momento de crise, precisa dar uma resposta, e esse jogo tem um caráter decisivo para o time uruguaio, acredito que o Peñarol vai armar aquela catimba e vai conseguir arrancar pelo menos um empate em Itaquera. Eu vou de 1-1 para essa partida. Gols de Garro para o Corinthians e Arezzo para o Peñarol. Agora vamos falar da Copa Sul-Americana, vamos começar falando de São Lourenço e Santos. O São Lourenço no seu último jogo na Copa Sul-Americana venceu por 2-0 o Deportivo Cuenca jogando em casa. Já o Santos empatou em 1 contra o Deportivo Recoleta também jogando em casa. O São Lourenço até agora em 2 jogos na Copa Sul-Americana teve um empate e uma vitória. Já o Santos tentou sua primeira vitória na competição. Até agora em 2 jogos teve uma derrota e um empate. O São Lourenço vem para essa partida 9 jogos sem saber qual é uma derrota na temporada. E de mais 4 jogos sem saber qual é uma derrota jogando em casa. Já o Santos vem de 4 jogos sem saber qual é uma vitória na temporada. E de mais 7 jogos sem saber o que é vencer jogando fora de casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Com toda honestidade, se esse Santos na Copa Sul-Americana não foi capaz de vencer o Deportivo Cuenca e o Deportivo Recoleta, o que me convence que esse Santos vai chegar na Argentina e surpreender o São Lourenço. Eu vou de São Lourenço para essa partida 2-1. Gol de Romanha e Barrios para o São Lourenço e para o Santos gol de Rony. Agora vamos falar de Botafogo e Independiente Petroleiro. O Botafogo no seu último jogo na Copa Sul-Americana venceu por 3-2 o Racing jogando fora de casa. Já o Independiente Petroleiro perdeu de 1-0 do Caracas também jogando fora de casa. O Botafogo até agora em 2 jogos na Copa Sul-Americana teve um empate e uma vitória. Já o Independiente Petroleiro até agora em 2 jogos na competição teve 2 derrotas. O Botafogo vem para essa partida 8 jogos sem saber qual é uma derrota na temporada. E de mais 4 jogos sem saber qual é uma derrota jogando em casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Com todo respeito ao Independiente Petroleiro, mas dentro do Newton Santos é jogo para o Botafogo vencer, convencer e golear. Eu vou de 3-0 Botafogo. 2 gols de Cadir e 1 de Bastos. Agora vamos falar de Milionários e São Paulo. O Milionários no seu último jogo na Copa Sul-Americana venceu por 1-0 o Boston River jogando em casa. Já o São Paulo venceu por 2-0 o O'Higgins também jogando em casa.
O Milionários até agora em 2 jogos na Copa Sul-Americana teve uma derrota e uma vitória. Já o São Paulo tenta manter o 100% de aproveitamento. Em 2 jogos até agora na Copa Sul-Americana teve 2 vitórias. O Milionários vem para essa partida 10 jogos sem saber como a derrota em casa na temporada. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Analisando que o São Paulo vai estar sem 5 titulares para esse jogo e analisando a dificuldade que é enfrentar o Milionário jogando no El Campín, esse é aquele tipo de jogo que se o São Paulo sair com um empate tá mais do que ótimo. Eu vou de 0-0 para essa partida. Agora vamos falar de Cienciano e Atlético Mineiro. O Cienciano no seu último jogo na Copa Sul-Americana venceu por 2-0 o Puerto Cabello jogando em casa. Já o Atlético Mineiro venceu por 2-1 Juventude também jogando em casa. O Cienciano até agora em 2 jogos na Copa Sul-Americana teve um empate e uma vitória. Já o Atlético Mineiro até agora em 2 jogos na competição teve uma derrota e uma vitória. O Cienciano vem para essa partida vindo de 5 vitórias consecutivas jogando em casa na temporada. Já o Atlético Mineiro vem de 3 derrotas seguidas jogando como visitante. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Atlético Mineiro vai querer dar uma resposta após a goleada sofrida pro Flamengo no fim de semana no Brasileiro, mas por outro lado é o tipo do jogo que eu não me surpreenderia se o Cienciano saísse com os 3 pontos. Eu vou de 1-0 Cienciano, gol de Garcês. Agora vamos falar de Palestino e Grêmio. O Palestino no seu último jogo na Copa Sul-Americana perdeu de 2-0 do Montevideo City Torque jogando em casa. Já o Grêmio venceu por 1-0 o Deportivo Riestra também jogando em casa. O Palestino até agora em 2 jogos na Copa Sul-Americana teve um empate e uma derrota. Tenta sua primeira vitória na competição. Já o Grêmio até agora em 2 jogos teve uma derrota e uma vitória. O Grêmio que vem para essa partida há 11 jogos sem saber o que é vencer jogando fora de casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Se tem um momento para o Grêmio voltar a ganhar um jogo fora de casa na temporada, esse momento é agora. Eu vou de Grêmio para essa partida, 1-0 gol de TT. Agora vamos falar de Vasco e Olímpia. O Vasco no seu último jogo na Copa Sul-Americana perdeu de 2-1 do Audax Italiano jogando em casa. Já o Olímpia empatou em 0-0 contra o Barraca Central também jogando em casa. O Vasco tenta sua primeira vitória na Copa Sul-Americana. Até agora em 2 jogos na competição teve um empate e uma derrota. Já o Olímpia até agora em 2 jogos na Copa Sul-Americana teve uma vitória e um empate. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. De um lado, um Olímpia que vem mordido após ter perdido o clássico para o Libertad fim de semana no Campeonato Paraguaio. Do outro, um Vasco que tem aquela chance de poupar um outro titular pensando no clássico contra o Flamengo fim de semana no Brasileiro. Mesmo com essas duas questões, acredito numa vitória do Vasco em São Januário. Vou de 2-0 Vasco. Hoje Nuno Moreira e Saldívia. Agora vamos falar de Bragantino e River Plate. O Bragantino no seu último jogo na Copa Sul-Americana venceu por 3-2 o Blooming jogando em casa. Já o River Plate venceu por 1-0 o Carabobo também jogando em casa. O Bragantino até agora em 2 jogos na Copa Sul-Americana teve uma derrota e uma vitória. Já o River Plate até agora em 2 jogos na competição teve um empate e uma vitória. O River Plate que vem para essa partida 5 jogos sem saber como a derrota jogando fora de casa na temporada. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Com todo respeito ao Bragantino, mas mesmo esse jogo sendo na casa do Bragantino, a lógica desse confronto é da River Plate. Eu vou de River Plate para essa partida 2-1. Gol de Montiel e Kenry Paz para o River Plate e para o Bragantino gol de Lucas Barbosa. Voltamos dos jogos da Champions League, Libertadores, Copa Sul-Americana. Deixem meus palpites, espero que vocês deixem o palpite de vocês nos comentários. E antes de terminar, agradecer como sempre a quem está se inscrevendo, deixando o like, compartilhando, comentando. Isso é importante demais para mim. Me ajuda a quem está crescendo no canal e motiva a fazer mais vídeos. É isso, boa semana, boa rodada.